Está lotado de Maria aqui nessa manhã. Porque Maria escolheu a melhor parte. Né? Maria escolheu ouvir e prestar atenção. Botar para dentro a verdade, né? Gente, isso é uma passagem tremenda para nos ensinar muitas coisas. De um modo geral, a gente entende esse conceito, né, das distrações, de tantas coisas que acontecem para... Preste atenção agora, vamos prestar atenção agora, porque o Espírito Santo já está mandando ver. De tantas questões que acontecem, gerando distrações para a gente não ter foco. O único foco que nós precisamos para vencer, ouçam, olhem para mim. O único foco que nós precisamos para vencer nesse mundo é Ele, a sua palavra. Único. Ok? Então seja uma pessoa que reorganize. Eu creio que ao longo desse sábado, Deus vai reorganizar você. E a mim também, eu também estou nessa, de nós fortalecermos o foco que nós damos a Ele e a sua palavra. Porque não tem como, gente, eu dar um foco a Ele sem dar a sua palavra. Eu não entendo. Mas o cristão, ele precisa ser despertado, que sem essa verdade como palavra, eu não posso me relacionar com Ele. Não posso dizer, eu me relaciono com Jesus, eu ando com Ele e tal, mas a palavra, deixa o pastor, que ele sabe, ele fala para a gente. Quem está entendendo isso nessa manhã? Então é muito importante a gente reorganizar isso, assim como Maria estava prestando atenção, estava aos pés de Jesus, ouvindo, está lá escrito, os ensinamentos. E você sabe que na palavra de Deus, lá pelo menos nos evangelhos, a palavra ensinar, inúmeras vezes está lá relatando nos evangelhos a palavra Jesus ensinava, e Jesus ensinava como era o seu costume. Jesus também fazia isso, seminário. Graças a Deus. Né? Você vê, por exemplo, em Marcos capítulo 4, abra a sua Bíblia aí. Trouxe a Bíblia de papel? Maravilha. Trouxe alguma anotação, alguma coisa? Maravilha. Então você está bem. Você está bem, já começou com nota 7. Agora, se vai ganhar um 10, agora só o pastor Teixeira que dá 10. Veja aí, ó, Marcos capítulo 4. Vocês estão comigo, nós temos mais de 200 pessoas ao vivo conosco aí, ó. Firme nesse link. Então, no verso 1 de Marcos 4, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. O seminário está aqui, nós estamos pertinho da praia, mas não estamos na areia. Mas olha só o próximo verso. Assim, Jesus ensinava ao povo muitas coisas, por meio de exemplos, parábolas, para ensinar um princípio verdadeiro. No decorrer, grifa isso na tua Bíblia, você tem que entender isso. No decorrer do seu doutrinamento. Então eu creio que o Espírito Santo e Deus tem algo para fazer com você hoje. Comigo também, cada um de nós. Tem um doutrinamento, tem algo que Ele quer te ensinar, Ele quer algo que acrescentar. Ele quer corrigir a tua crença. Olhem para mim, se Ele vai corrigir a tua crença, Ele precisa mudar a tua maneira de pensar. Então não resista à voz do Espírito Santo. Se por um acaso nós ouvirmos alguma coisa que confronte a gente, é Ele falando conosco, é por aqui, meu filho. E o que a gente faz? Sim, senhor, é isso aí. Estou convencido disso aí. Estou convencido que essa minha maneira de pensar, ela não é própria, ela não é perfeita, ela não vai me levar. Por isso, o nome dessa série é Pensar Corretamente para Nós Vencermos. A gente acha, olhando isso, que é assim simples. Não, eu sei, tá beleza e tal. E a gente não faz ideia de tantos conceitos que muitas vezes vão sendo acumulados, conceitos que a gente vai agarrando e às vezes mais recentes, sabe? E aquilo ali vai impedindo de nós enxergarmos o perfeito caminho. Nós vamos falar nessa manhã, e eu vou repetir, é uma coisa super importante. A associação perfeita entre pensamento e caminho. Ok? Então o caminho que eu vou é o caminho do meu pensamento. Então, se eu quero mudar o caminho para onde eu estou indo, eu tenho que mudar o quê? O meu pensamento. Tá certo? Então, essa é uma área super importante. Nós vamos hoje fazer essa imersão ao longo desse sábado
num conteúdo que é o mais fundamental, é falarmos sobre quem nós somos, falarmos sobre o nosso pensar, sobre a minha crença. Uma boa pergunta: a minha crença em Deus, ela é verdadeira? A minha crença em Deus tem muita tradição de homens e ideias de homens, ou tem simplesmente a palavra sendo colocada de maneira aberta no nosso coração? Isso são confrontos que nós vamos ouvindo. Há uma tendência a viver nesse mundo e nós recebemos muitos conceitos errados a respeito de tudo, desde pequeno. Sobre a verdade, também ouvimos muitos conceitos que não são verdadeiros. E quem sabe nesse dia todo, Deus vai tirar esses conceitos de você e de mim, que impedem a gente de crescer. É como se aquilo ali fosse um peso, que não desse liberdade para que a gente enxergue. Melhor ainda, é aquela aguinha com um sabãozinho que eu sempre falo para minha filha, para o meu genro, que de vez em quando é bom colocar no carro para fazer assim, e limpar o para-brisa espiritual para a gente enxergar. Eu quero, antes da gente começar, a gente vai mandar ver, porque esse aí é o título desse dia inteiro que nós vamos passar. Eu quero que você pegue o teu celular para você pegar pelo QR Code que a gente vai colocar. Põe aí para mim, Disseu. Aí tem algumas confissões. Tem uma que eu já tenho há muito tempo no meu blog, que é uma confissão de 6 conteúdos sobre áreas de finança, áreas de, por exemplo, de saúde, área de família, que você precisa ter e fazer de maneira contínua. Gente, não existe crença sem... Engraçado, todo mundo tem celular, maravilha. 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 E o dia que não tiver mais internet, o anticristo estiver aí dominando? O pastor não fala não, esquece isso aí. Tá certo? Tem um outro, Disseu? Ou está tudo aí? Está tudo aí? Os 2. E tem uma outra confissão lá que você põe o teu nome nela. Quem crê, confessa o que crê. Diga amém. Então, pega esse conceito aí, não desassocia não. Sabe por quê? Porque toda crença ela precisa ser confessada. Ela precisa ser declarada. Na verdade, é uma grande concordância da nossa parte em relação à verdade. Quem está dormindo, diga amém. Mas você está conversando. Olha os alunos aí, Jesus. É isso aí. Pegou? Então deixa isso aí. Aí você fala assim, pô, mas todo dia eu tenho que fazer uma confissão. Cara, você tem que fazer de coração, porque você entende. Ainda estou vendo muita gente conversar. Vou aguardar, hein? Ó, não existe crença sem confissão. Você vai adquirindo o hábito, você vai entendendo. Quando você declara a verdade, a própria verdade te alimenta, realimenta e realimenta. Ok? Então não tem crença sem confissão. Isso aí tem que ser resolvido. Se eu pouco declaro a verdade, é porque eu ainda não tenho consciência da importância de declarar a verdade que eu creio. Vou repetir, declarar a verdade que eu creio. Porque foi assim que Deus criou em Gênesis 1 tudo. Ele abriu a boca naquilo que estava dentro dele. Bom, mas essa é uma outra coisa que depois nós vamos fazer um seminário só sobre isso aí. Eu quero colocar 2 imagens aqui que outro dia eu encontrei na internet. Eu dei uma cortada aqui, dei uma colocadazinha, só para a gente entender. Talvez essa próxima aí seja a coisa mais importante, porque é o que a gente vai fazer ao longo de toda essa jornada. Eu achei tão interessante, coisa de criança mesmo, né? Mas é bacana. Então vou passar aí para vocês, tá? Olha aí. Pastor, é infantil, é maravilha, é infantil, mas é benção, é saúde. Você é isso aí, ó. Você não é um grande cérebro, mas você é um ser espiritual o quê? Tem como, cara.
eu sou um ser espiritual pensante. São conceitos bíblicos que a maior parte do povo de Deus sobre a face da terra não tem consciência disso. Tem consciência que pensa, mas não sabe quem é. Como um ser espiritual, eu quero te falar, você é pensante, então você tem que cuidar de quem você é, um ser pensante. Está dando para entender, gente? Porque se eu cuido do ser pensante, eu sou construído naquilo, ou destruído. Vamos botar assim, eu sou construído ou destruído naquilo que eu penso. Então isso às vezes não faz parte de uma consciência diária, né? De nós cuidarmos da nossa vida, cuidando da maneira como a gente pensa. Achei tão legal, ela enche o tanque, meu. Tem que encher. E é óbvio com a palavra, né? E o outro eu faço uma pergunta, porque eu achei interessante isso também, que é um momento onde a gente está vivendo das múltiplas distrações, cara, ao nosso redor, para tirar de nós o foco de uma coisa só, da verdade. Então é aqui, ó. Será que a secularização em nossa mente está enterrando a nossa prioridade? É simplesinho, mas é bacana, né? Isso é só para ajudar a gente. Mas sabe de uma coisa? A gente vai crescendo e a gente vai percebendo que coisas já não fazem mais tanta parte da nossa vida. Aquilo já não é mais atração por crescimento. Eu me lembro, vou dar um exemplo meu, tá? Há 25, 26 anos atrás, eu fazia o curso da Rema. E aí meu filho tinha ganhado um PlayStation 2. E aí, como a gente tinha muita comunhão junto, né, Deise? A gente tinha tempo, então eu botava ele no sofá, Ricardinho, vai jogando aí que eu quero assistir. E aí, ele começava a jogar e tal, aquele negócio, aí de repente, quando tinha que passar de fase ou pular alguma coisa assim, claro, você tem que ter uma certa habilidade ali no controle. E aí ele, voltava tudo, né, zerava, game over. Ah, meu Deus. E ele era muito impaciente. Falei, Ricardo, calma. Acho que essa é a palavra que eu mais falei para os meus filhos. Calma, calma. Isabela está aí, a testemunha. Então, calma. Beleza. Aí o Ricardo daqui a pouco largava o controle. Não quero mais. Aí eu olhava para aquele negócio só de raiva. Falei, quer saber? Vou pegar esse negócio. Aí comecei a treinar. Tanto que eu zerei todos os jogos. Momento, deixa eu explicar. Eu tinha um ambiente da qual eu tinha tempo. Eu ia para a escola de manhã, eu não trabalhava, né, porque não podia trabalhar. Então eu tinha relativamente um tempo. Só que aquele negócio é gostoso, não tem nada em si de errado naquilo. Aquilo ali vai fazendo com que amanhã pega mais um pouquinho, sobe de fase, esse negócio todo. E nessa parada eu fui gostando tanto. Só que, ao mesmo tempo, e depois eu voltei, né? Aí eu comecei a perceber que aquilo estava me tirando um tempo indevido. E aquilo ali estava me puxando muito. Então, aos pouquinhos, eu dei para o meu sobrinho, né, o Bernardo, filho do pastor Fragalho, dei para ele lá os CDs que eu tinha na época, né, de jogos, né, não é esses jogos de matar, quebrar o sujeito, não. É um jogo inteligente, um negócio bacana lá. Aí eu falei assim, Bernardo, vai ficando com esse negócio aí, porque esse negócio não dá para mim, não. E eu, então, por consciência, eu comecei a deixar, porque não há nada de errado em você criar hábitos de várias coisas que fazem parte desse mundo, que em si não são erradas, mas se você não tiver uma consciência de que aquilo ali está te roubando algo, ou não está permitindo você fazer uma edificação espiritual adequada, você vai ter que decidir. E quem decide somos nós. Você não tenha dúvida disso. Então isso envolve hoje o celular, né? O celular virou tudo, câmera fotográfica, você fala, você faz de tudo. Você escreve, tem e-mail, tem tudo. Então como é que eu lido com esse negócio todos os dias, ao ponto de não me roubar um tempo precioso que eu também preciso? E ver, gente, a gente não pode ser extremista, mas existe uma necessidade de um tempo para você colocar algo para dentro. Isso não tem como. Então, assim como Maria estava lá, prestando atenção, ela está gastando um tempo, ela está ganhando um tempo na presença de Deus,
e colocando algo para dentro. Então você tem que arrumar o teu equilíbrio. Fala para o teu irmão, equilibra. Essa é a palavra boa, equilíbrio. Ao ponto de você perceber que você está sendo fortalecido no teu espírito. E ao ponto de viver no mundo, obviamente, com tudo que tem aí, mas sabendo aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que edifica. Está dando para entender? Então você tem que comer brócolis, não pode comer só batata frita de saquinho. Então, Jesus, alguém já falou Jesus ali. Está repreendido. Então, beleza, mas hoje eu comi um pedaço de chocolate. Beleza, então, amanhã... Gente, o segredo é o equilíbrio. O segredo é equilíbrio. Tá certo? Da importância disso? Então, legal. Então, eu vou começar aqui declarando sobre isso aí, falando, lá no meu e-book, na verdade, lá no meu blog, do Hélio Peixoto, você pode entrar lá, no lugar onde tem e-book, você pode procurar isso aqui, que eu recomendo a todo mundo, e a gente fala para o pessoal da Escola Atos, mas pode ser que tenham pessoas aqui novas no nosso meio, e você se inscreveu, e ali a gente fez um e-book bem básicozinho, como crescer espiritualmente, adotando uma rotina devocional. Não tem jeito. Isso aí vai fazer parte da nossa vida. Para que eu possa estabelecer um espírito edificado, eu preciso de uma rotina devocional. Gente, não tem como. Pastor Hélio, mas eu trabalho, cuido de 3 filhos, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, se vira. É para lutar mesmo, é combatente, não tem jeito. Eu entendo o que você passa e eu também, a gente luta para ser edificado, parece. Porque a carne não quer ser edificada, ela se entrega, ela é muito solta, né? Mas isso aí é legal, aí você pode dar um download, de repente você pode imprimir isso, fazer aí um cadernozinho, e aquilo vai te ajudar, porque vai dar algumas dicas legais. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mudar o rumo da nossa vida. Não tem como o homem, para mudar o rumo da sua vida, ele tem que passar nesse processo aí. Eu quero ler algumas passagens, junto comigo, o pessoal que está em casa aí, vai acompanhando comigo. Olha, João capítulo 6, gostaram desse estilo assim meio vintage? Meio professora maçãzinha que a gente dava para professora. Eu me lembro da minha professora, naquela época era primário, tia Ofélia. Uma senhorazinha linda, do cabelinho todo arrumadinho, aquele óculos, parece até a Deise, assim, óculos. Meu Deus, tia Ofélia. Não chamei de velhinha. Ela era idosa. Nós não somos, né, amor? Eu marquei ali a propósito, coloquei ali uma numeração, só para você entender em alguns versos que eu vou ler contigo, a importância disso aí, ó. Porque Jesus dá essa declaração que nós conhecemos. O Espírito é o que vivifica, claro. Aí ele vem, a carne para nada aproveita. Que conceito, hein? Pastor, filé mignon não é bom? Picanha? Não, não é essa carne aí, não. A carne para nada aproveita. Agora Jesus falou assim, ó, as palavras que eu tenho falado são espírito e são? Então preste atenção, elas se tornam, ouve aí, é um conceito que eu aprendi, o Espírito Santo falou algo para mim bem legal, tão simples. As palavras se tornam espírito e vida quando são faladas. E se não forem faladas? Aqui não diz nada. Aqui diz que as palavras que eu tenho dito a vocês se tornam espírito e vida. E Deus continua sendo o mesmo. Ele usa os homens para abrirem a boca, para falarem dele, da inspiração dele, na força do Espírito Santo. Rios de água viva fluirão dentro de você. Quando fala de rios de água viva que transbordam, rios é para transbordar e sair. Jesus falou, a boca fala do que está o quê? Caramba, gente, isso é o conceito. E eu não me preparo para ouvir. Daqui nesse primeiro encontro, eu quero mostrar isso, a importância de eu e você nos prepararmos para ouvir. Não é ouvir porque eu tenho ouvidos, eu estou ouvindo um som. Tem algo especial nisso. Então, a primeira vez que Jesus falou as palavras que eu tenho falado, ó, sai da minha boca.
elas são espírito e são vida. Olha Provérbios, no mesmo conteúdo, a segunda vez eu coloquei ali, está escrito assim: agora meus filhos, escutem o que eu... Não está falando qualquer coisa. Bem como no primeiro verso, as palavras que eu tenho dito é de quem é? É qualquer pessoa? Não, é de Jesus, é a própria palavra viva. É bem específico. Olha como está escrito: agora meus filhos, escutem o que eu digo. Parábola do semeador, toda com base em ouvir. Ouvir a palavra. Escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Legal, né? Mas caminho tem tudo a ver com pensamentos. Eu poderia dizer assim, de uma outra maneira, sem tirar o conteúdo, de que felizes são os que guardam os meus pensamentos. Olha o próximo verso, terceira vez. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Uau, gente. E agora a quarta, isso só de Provérbios já foram 3. Feliz é aquele que me... Abençoado, bem-sucedido é aquele que me ouve, vigiando, dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Porque se esse procedimento, gente, essa atenção e esse foco eu der, vai acontecer isso, ó. Pois quem me encontra, encontra o quê? E alcança, em Provérbios 4, anote aí, verso 22, diz que aquele que me acha, acha vida e é saúde para o seu corpo. Medicina. Então nós estamos falando de vida, estamos falando de algo interior. O nosso ser, ele tem essa estrutura. Eu sou um ser espiritual que então ele leva a bênção para todo o resto. Ele leva a tranquilidade para a nossa alma, do nosso espírito. Ele leva a tranquilidade e a saúde para o nosso corpo, é de dentro para fora. Quando Deus cura, é de dentro para fora. Ele não toca o meu exterior. É de dentro para fora. Algo acontece dentro de mim que libera isso aí, ó. Diga aleluia. Daí esse ser o nosso foco. A importância de termos os ouvidos atentos e um foco específico para a verdade. E é óbvio que tem a ação do Espírito Santo nisso, gente. Vocês estão entendendo? Agora eu vou passar aqui com vocês lá em Isaías 55, 7. E diz lá que o ímpio abandone o seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Olha aí. Então caminho e pensamento, ó. Então converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Não é isso que está escrito aí? E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O próximo verso é o verso 8, e Deus então declara isso, Alinho, deixa eu te falar, os meus pensamentos, ouça gente, não é o teu pensamento. Veja, e o meu caminho, Elinho, não é o seu caminho. Olha a ligação de pensamento com caminho, é total. O caminho que Deus aponta, gente, está debaixo da regra da instrução que é Ele mesmo, a sua palavra. Quando é que isso vai ser gerado, vamos dizer assim, quando é que isso vai ter um convencimento tal na nossa jornada, de nós termos uma paixão pelos pensamentos dEle? É isso aí que precisa acontecer com o povo de Deus. Verdadeiramente. Eu coloquei numa outra versão, olha só o verso número 8, está assim: pois o Senhor diz, os meus pensamentos são muito diferentes
dos seus pensamentos, Elinho. A minha maneira, gostei. A minha maneira, está dando para ler aqui? A minha maneira de fazer as coisas, Elinho, é muito diferente da sua maneira. E é total mesmo. Não é o que eu acho, eu venho falando isso direto, quem assistiu aos nossos encontros de domingo, de 2 domingos passados, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas o que Deus tem a dizer. Quando isso virar a chave, eu creio, vai virar a chave na tua vida isso. Quando eu pegar e virar essa chave na minha vida, peraí, eu estou pensando muito, eu estou querendo muito, eu estou achando muito, estou fora. Eu quero o que Deus tem a dizer. Eu quero o pensamento dele. Eu quero o que ele tem a dizer nesse momento que eu estou vivendo, que eu estou aqui pronto para tomar uma decisão, fazer uma escolha. Só que as pessoas não percebem que podem estar escolhendo a ruína da sua vida. Podem estar arruinando o propósito e o caminho que Deus tem para ela. Porque das trevas eu fui liberto. E Deus preparou uma nova jornada que já tem do céu para mim. Ele me tirou de um caminhar, tirou do meu modo antigo de pensar, carnal, ligado a esse mundo, para entrar no caminho dele. Então veja, gente, o que Deus tem preparado para você é sempre crescente. O final é melhor do que o início. E esse não é, gente, não é o que está acontecendo no mundo com as pessoas. As pessoas estão se quebrando cada vez mais. E estão no caminho errado. Então faz toda a diferença eu acordar e prestar atenção no que eu estou pensando. O que eu estou pensando sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a situação difícil que eu estou enfrentando. Não estou falando de não enfrentar a situação difícil. Aí está o segredo. De nós enfrentarmos as situações com a visão do céu, com a voz do céu no meu coração, falando o que está acontecendo, gente. Do ponto de vista da verdade, qualquer situação que você enfrente nesse mundo tem uma voz do céu para te falar a respeito. Mesmo que ele te diga assim, tenha paciência, seja paciente na tribulação, na oração perseverante. Amém, já fui abençoado. Mas Jesus, você não vai falar mais nada? Não, fica com essa aí. Então tá bom, já fiquei. Fala para o teu irmão, ser paciente na tribulação. Ah, não vou voltar para tarde não. Vou arrumar um negócio, um jeito de resolver essa minha situação. E a gente fica assim, numa tentativa de resolver situações. Escuta, a nossa jornada não é tentativa. É fazer a escolha certa. Para fazer a escolha certa, tem que pensar certo, e não sou eu quem penso certo. O céu pensa certo. Eu abraço o pensamento do céu. Rejeito o meu. Vocês estão entendendo? Amém. Que tal o segredo da vitória? Então veja, todas essas passagens que nós lemos aqui, gente, interessante, fala de se voltar para Deus. Em outras palavras, eu quero te falar de se voltar para ouvir, para ouvir as suas palavras como fonte de vida. E consequentemente de quê? De direção ou o caminho por onde nós devemos andar. Em primeiro lugar, vocês entendem que ela é vida para quem acha e saúde para o seu corpo, mas também ela é direção. Quando Jesus disse assim, eu sou o a e a vida. 3 em 1. Essa é a voz do céu, essa é a palavra do Pai, essa é a sua palavra, vida, caminho e verdade. Botou tudo nesse combo, e é só isso que você precisa, e eu também, vida, verdade e caminho. Inúmeras vezes já passei situações onde Deus fala comigo, sobre uma situação que eu estou vivendo. Legal, e ele fala com base na palavra, ele me manda um verso incrível. Esse é um testemunho da maioria de vocês aí, eu creio. E a gente vai crescer nisso. Ele te dá um verso, e aquele verso, ele sai assim, traduzido,
como a resposta do céu sobre a situação que a gente está vivendo. Impressionante isso. Quer dizer que então, através daquele verso, vem a inspiração da palavra do céu me falando. É exatamente assim que funciona. O Espírito Santo só testemunha a palavra. Daí eu dizer algo tão básico e tão simples. Você precisa ler a Bíblia. Ler muito. Lê, grifa, lê. E aquilo vai entrando, vai guardando um espaço. E o Espírito Santo vai, na hora que você precisa, ele vai levantar a palavra. Veja que legal, Jeremias 10, 23, não estou falando nada que você não saiba, o Espírito Santo só está jogando isso para dentro, para mim, para você. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, vocês estão comigo em casa aí, aonde vocês estiverem assistindo, hein? Não cabe a mim e a você determinar o nosso caminho. Gente, é o que a gente mais faz, é determinar o nosso caminho. A gente não tem isso como hábito, ou por falta de ensino, a apresentar a nossa jornada para Deus. A apresentar todo o meu propósito e plano meu. E aí, Senhor? Fala para mim, me dá a tua direção, me mostra, é por aqui mesmo? E depois ainda diz assim, ó, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então é muito importante lembrar da relação entre pensamento, diga, pensamento e caminho. Não tem como separar. Se o pensamento é aqui é o caminho. Se o pensamento está para cá, aqui é o caminho. Não tem como. Então se eu quero mudar o rumo da minha vida, o caminho, a caminhada, a direção, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Está claro isso, gente? Então é importante a gente entender que a fonte de todo o caminho escolhido para trilhar pelo homem, por mim, por você, está diretamente ligado à mentalidade de momento. Aí você fala assim, poxa, mas eu sou crente, já estou na igreja há 15 anos. Esse é o problema. Eu não estou falando de uma mentalidade que foi adquirida. Olhem para mim, eu estou falando de uma mentalidade que você vai se renovando nela. Não é a fé vem pelo ouvir. Não, a fé não é a fé vem por ter ouvido. A fé vem pelo... Eu não posso garantir numa mentalidade que eu tinha há 10 anos, que primeiro não interfere no dia de hoje. Sabe o que interfere no dia de hoje? O dia de hoje. O dia de amanhã não interfere, nem o dia que for passado também interfere na tua vida. Para pensar, então, eu posso há 10 anos estar com o pensamento na direção certa, mas hoje alguma coisa pode estar acontecendo, que eu estou cultivando uma mentalidade ou um momento que eu estou pensando errado, porque o inferno está querendo que eu saia da direção. Principalmente nos dias de hoje, como eu vou falar na parte da tarde. São dias de engano, ele quer enganar a mim e a você. Ele quer me tirar do caminho, ele quer que eu me torne uma pessoa apóstata. E é o que vem acontecendo com uma boa parte da igreja. Porque aquele cara começou firme, era alegre, ele era vibrante, ele era fervoroso. Passaram-se 10 anos, sabe onde ele está? Fora da igreja, decepcionado com a igreja, ó, como se isso fosse justificativa para estar fora do caminho. Ei! Não, mas a culpa é do diácono. Eu sei que o diácono não é fácil, cara. Eu me lembro um diácono quando eu entrei na igreja, que o cara encarnou com a minha gravata, cara. É assim que você vem para a igreja com uma gravata como essa? Eu falei, cara, isso é gravata, tem algum problema? Vou te falar, rapaz. É por isso que está escrito na Bíblia, resistir ao diácono e ele fugirá de morte. Meu Deus, essa é velha, hein, pastor Elia? É. Não, eu decepcionei com o pastor, eu sei, o pastor pode ter sido pilantra, ou é pilantra ainda, tem muito pastor pilantra. Mas por causa disso, por essa baita decepção, olhem para mim, você saiu do caminho, e agora põe tudo num saco dizendo que igreja é assim mesmo.
Igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, eu estou fora, mas eu sirvo a Deus da minha maneira. Eu amo a Deus. Cara, você está um desviado. Você é um apóstata e não sabe. Não, mas eu tenho uma base aqui, ó, de justificativa para estar no caminho errado. No caminho do elevador que desce. Pastor Hélio, pois é, cara, você tem que cuidar todo dia. Se a tua mentalidade é boa, mantém ela amanhã. No outro dia, daqui a 20 anos eu vou te ver. É bom responder todo dia. É bom falar assim, pastor, você sabe, eu vou responder isso a cada dia. Amém, vou te abraçar. Não vem com essa segurança de 20 anos aí para frente, não. Nem eu tenho. Eu não tenho essa segurança. A minha segurança é hoje. Você ainda continua dobrando os seus joelhos e chorando na presença de Deus? Não responde. Eu só estou fazendo algumas coisas. Você ainda tem aquela sensibilidade de reconhecer coisas e prostrar diante dele e falar, Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Não responde. Aonde o inferno tem a sua força é aonde a gente não reconhece que ele está agindo. Era bom anotar. É forte. Onde é que o inferno tem a sua força? Aonde eu não reconheço que ele está agindo. E é uma série de coisas que pode estar acontecendo comigo, me colocando no caminho errado, como eu acabei de dizer, com justificativas de decepção na igreja, com pessoas que deveriam ser assim, deveriam ser assado, falar direito comigo e não falaram. Passei por ela, ela nem me cumprimentou. Gente, isso é criancice, vai. Não, eu vou procurar uma igreja onde as pessoas me valorizam. Ih, rapaz, não vai achar não. Porque você está procurando uma igreja perfeita. Vamos embora, gente, vamos cair na realidade. Todos aqui estamos em processo de aperfeiçoamento, para sermos pessoas melhores. Isso tem que estar claro em vocês. Vocês estão aqui, nós somos um grupo grande. Tem que estar claro, porque o que o inferno quer é que você abandone a sua fé. Ele vai fazer de tudo para abandonar, para você ir embora. E quando tudo terminar, em cima dessa justificativa, eu peguei a fileira do elevador que desce. Será que depois eu vou lembrar que eu estava embaixo de justificativas de decepções? Não vai dar mais tempo. Eu abandonei a fé. Não, pastor, mas dessa maneira, pensando, como Deus quer e a gente vivendo, a gente sofre, né? Claro, escreve assim, claro que sofre. Claro que sofre. Escreve bem grande, claro. Pastor Hélio, eu vou sofrer nesse caminho verdadeiro? Vai. Tem sacrifício nisso? Tem. Mas você vai chegar. Daí a gente lê o livro de Apocalipse dizendo que Deus enxugará as nossas lágrimas, gente. Porque aqui o negócio é chapé quente. Tu vai chorar muito. Mas enquanto você chora e semeia, você vai colher com alegria, né? Salmo 126. Vamos logo, nós estamos decapitando os demônios que falam e gostam de falar na nossa cabeça. Vocês estão entendendo isso, gente? A cilada preparada para o inferno é para te tirar do caminho. Não chegamos ainda. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse conceito é do inferno. Ele não é verdadeiro. Tem que dar muita definição desse conteúdo para você entender bem o que significa uma vez salvo, salvo para sempre. Se todo dia eu perseverar no caminho.
Uau! Mas é o todo dia. Alguém fez essa afirmação, você já conhece. Você me diz o que você pensa, eu vou saber para onde você está indo. É isso aí. Então essa é a associação mais alinhada que existe, jamais estão separados. O que, gente? Isso aí. Guarde isso. Isso aqui é a essência do que nós estamos fazendo hoje nesse seminário da escola de fé. Sobre pensamento. Outra coisa importante, sempre houve, sempre existirá direção para tudo que se faz. Agora, pode ser uma direção certa ou uma direção errada. E onde é que está a diferença da direção certa e da direção errada? Está aqui, ó, na maneira que eu penso. O inferno vai cozinhando, e isso aí também no mês de junho, nós vamos estar aqui falando de família, o inferno vai cozinhando a destruição da família. Para destruir o casamento, os relacionamentos, ele vai fazendo isso. É só começar a puxar um veio de pensar errado, e daqui a pouco eu estou lá convicto no meu coração de que eu ainda vou encontrar alguém que me faça feliz, porque essa serpente que eu tenho em casa, essa jararaca, não dá mais. Beleza. Então você foi picado pelas trevas, não pela jararaca. Eu entendo, ela pode ser uma jararaca. Mas você vai cuidar da jararaca. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Esse conceito não está em mim, pastor Hélio. Bom, é claro que esse é o pensamento de Deus, não estando em mim, não vai trabalhar aquilo que é necessário trabalhar na nossa jornada. O amor não arde em ciúmes, não se exaspera, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Esse amor não é romântico. Esse é o amor que Deus tem por mim, e se mantém até o final dos meus dias. E se não fosse Ele, já era. E esse é o amor que nós precisamos ter no ambiente da nossa casa, de família. Vocês estão entendendo? Não tem nada de romântico. Nem pense como o mundo, e a influência do mundo é completamente diferente. Outro tipo de pensamento. Por isso não dá certo. Então é simples, qual é o segredo? Na garantia de andar na direção certa. É só isso, ó, pensar certo. Então pensar certo, agora eu vou te falar isso aqui, ó. Pensar certo não é a perspectiva do homem sobre a sua vida e tudo que envolve a vida dele. Pensar certo, ouça, é um fundamento do mundo do espírito. Eu vou repetir isso. Pensar certo é um fundamento do mundo do espírito. E uma vez que nos tornamos novas criaturas, dá um amém aí. Pessoal de casa, dá um amém. Tudo mudou. A começar pela maneira de pensar. Isso é um processo ativo por consciência. Quando você verdadeiramente entrega a tua vida para Jesus, há uma consciência de que o que eu e você vivíamos era completamente errado. Mas sem a verdade chegar para iluminar, a gente nunca viu isso. Quem está pegando? Então isso aqui seria legal eu repetir. Pensar certo é um fundamento do mundo do espírito. E isso tem a ver com as pessoas que estão no mundo, como eu também era. Só que as pessoas não reconhecem isso. Mas é um fundamento do mundo do espírito. Você é um ser espiritual pensante, pode ser morto ou vivo. No mundo, morto. Eu era do mundo, agora eu estou vivo. Eu estava falando isso aqui no domingo, gente, mas é uma verdade. Escuta, Deus te criou para a eternidade. Se você está cansado de você, é melhor se renovar. Porque você vai ter que encarar você pela eternidade. Eu queria ser o pastor Luiz. Meu Deus, militar, cara forte, cara de Deus. Ah, meu Deus.
Então você vai ter que aturar você para a eternidade. Não, mas eu queria ter um dedo mais bonito e tal. Eu queria ter os olhos da cor da Daisy. Olha aqui, gente, incrível, mas isso aqui é a verdade. Vamos lá, a verdade. Um ser espiritual vivo vai estar eternamente com Deus. Um ser espiritual morto vai estar eternamente no inferno. Você não cessa de existir. Vou repetir, você não cessa de existir. Você será, e eu também, nós seremos conscientes de quem somos. Com tudo isso de compreensão, memória, aprendizado, tudo isso que faz parte da alma, né? Tem um carro-chefe, o intelecto, você vai estar com isso para a eternidade. Ele te criou para a eternidade. E agora? Então, eu quero ler essa passagem contigo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural, o homem espiritual morto, né? O ser natural, assim como eu era e você também. Esse cara não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são o quê? É isso aí. Não faz sentido, pastor. Isso não entendo. Não, esses crentes aí e tal. Assim eu era também. E ela não pode entender, essa pessoa natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas só são discernidas de maneira espiritual. Uau! Só um ser vivo espiritualmente, ele pode discernir as coisas de Deus. Vocês estão aqui e para muitos vocês são malucos. Eu era tão levado cerebralmente sobre isso que eu olhava para o crente assim, a primeira coisa que via, esses são os protestantes. Eu era lavado culturalmente pela religião assim. O negócio era tão forte na minha família que quando eu era garoto, a gente jogava bola na nossa cidade, eu ia lá jogar com os meus primos na rua, e a gente jogava bola na rua, né? Graças a Deus, que infância boa. Aí beleza, a bola caía na casa de todo mundo, a gente pulava, todo mundo conhecia a gente, e a gente pegava a bola. Mas em frente à casa do meu tio, tinha uma igreja evangélica, com aqueles alto-falantes. Aquela bola caía na igreja, a gente ia pular o muro, eu pelo menos ia pular o muro. Posso entrar aí não. Aí, igreja dos protestantes. Eu não entrava. Mas basta ir para a faculdade que tudo muda, né? E hoje está ficando ruim, né? O pessoal está indo para a faculdade e estão tirando a fé dos garotos, né? É uma luta, gente. Você entende? Veja o verso número 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, olha essa declaração, gente, é o Espírito Santo. Elinho, eu quero te falar, você tem a mente de Cristo, a mentalidade. Eu vou explicar isso um pouquinho para vocês entenderem. Eu quero ler em duas outras versões, nessa aí, ó, na nova tradução da linguagem de hoje. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Uhul! Nós nos entregamos, né? Olha na amplificada. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo para ser guiado por seus pensamentos e propósitos. Uau! Ter a mente de Cristo, gente, é construir uma mentalidade totalmente baseada na realidade da obra da cruz para o homem.
Eu só sei que Jesus morreu por mim, é pouco. Que obra é essa que foi feita, que deu uma definição da sua identidade, que te inseriu no reino de Deus, que te inseriu e fez com que você enxergasse que nós vivemos o propósito dele, a vontade dele para a nossa vida. Tudo isso faz parte, gente. Ter a mente de Cristo é assumir o que Deus fez por nós numa identidade eterna com Ele como forma de pensar. Ah, essa aí você tem que tirar uma foto. Será que eu tenho pensado a respeito de mim, da minha jornada de vida como o céu pensa? Aqui está o segredo. E eu quero te falar que nós temos que continuamente estar sempre ajustando a imagem que nós temos de nós mesmos e das situações que nós vivemos com o céu. Constantemente, cara, limpando, separando. Não, o inferno está sempre querendo atrapalhar e jogar na nossa visão, na nossa maneira de pensar, aquilo que não é verdadeiro em relação ao céu e o céu para com a minha vida. Vocês estão entendendo isso? Na quinta-feira nós temos ordenação aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração falar sobre a revelação do amor dele. Mandou chapa no meu coração, fala. Porque essa é a base de nós estarmos aqui. Se eu tenho dúvidas a respeito do amor de Deus para com a minha vida e propósito, meu Deus, cara, eu estou perdido. E o inferno vai promover isso. Dúvidas, dúvidas e dúvidas sobre o amor de Deus e sobre o propósito dele para com a minha vida. E do ponto de vista do céu, o amor dele e o propósito para com a sua vida e a minha, claro, absoluto, imutável. Uhul! Será que o céu ama a mim e a você mais, porque a gente só faz coisinhas certas? Tem algumas coisas que são importantes, a gente poder entender. Será que Deus é bom com base no que eu faço para Ele? Não sei, pastor, ele responde aí. Vou responder quinta-feira, vem para cá. Tem umas coisas que tem que ser muito sólidas no nosso coração. Muito sólida, gente, senão a gente não avança. Vocês estão entendendo isso nessa manhã? Muito legal. Então, de maneira simples e óbvia, vamos dar uma definição simples e óbvia. Ter a mente de Cristo é o quê? Pensar certo. E pensar certo faz com que a gente viva na direção certa. Eu estou finalizando, teria muitas coisas para a gente falar, mas eu vou adiantar. Que cada assunto desse... Mas vamos lá. Então o rumo da nossa vida, de mudança, ela depende desses dois aspectos. O primeiro, você tem que nascer de novo. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 8, verso 16, porque essa é uma base muito maneira. Romanos capítulo 8, no verso 16. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Há um testemunho interior de que você é... Tem lugarzinho aqui, pastor Rodrigo. Há um testemunho interior de que você é nova criatura. Quantos levantam a mão aí e dizem assim, pastor? Porque se você não tem esse testemunho dentro de você... Eu posso até duvidar se você é uma nova criatura, se você é uma pessoa, como a gente diz assim, bem tradicional, salva, nascida de novo. Aí, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque a gente é da igreja, nós somos evangélicos. Para mim não diz nada. A pessoa diz que é evangélica, mas ela pode ser salva e não salva. Como assim? Porque nós não somos religiosos. Eu tenho que ter um entendimento que eu nasci de novo, eu entreguei minha vida para Jesus e o Espírito Santo vem morar em mim. Agora eu pertenço a Ele. Porque se isso não acontecer, eu sou apenas uma pessoa evangélica que gosta de ir para a igreja evangélica. E assisto mensagens, falo igual evangélico, mas eu não nasci de novo. Eu não tenho esse testemunho.
Você não faz ideia do número de pessoas que estão frequentando a igreja evangélica e não são nascidos de novo, porque não tem esse conceito, o conceito da verdade. Importa nascer de novo. Não importa pertencer a uma igreja, ter uma camisa da igreja, um boné da igreja. Bacana, igreja é bacana, nós temos que amar, porque é o corpo, é uma família. Mas mais do que isso, você não é evangélico, essa não é a sua religião, você é de Jesus, você é cheio dele. Você é uma nova criatura, é um outro povo. Isso tem que fazer parte da tua vida. Não, mas eu entreguei minha vida para Jesus, e entregou mesmo. Foi algo de boca ou foi de coração? Porque não funciona. Não é um convencimento mental que faz com que Deus haja na minha vida. É a fé que eu tenho nele. Isso é de coração. Eu posso entregar a minha mente, mas eu não entrego o meu coração. Agora falhou. Falhou mesmo. Eu sou dele? Não. Eu entreguei minha mente, mas eu não sou. Não sou dele porque eu não entreguei quem eu sou. Meu coração, meu homem interior. É bom, hein? Então eu digo que nascer de novo não é tão somente se tornar cristão e ir para a igreja, mas se tornar uma nova criatura. Toda mudança, se não for de dentro para fora, ela não se estabelece. Eu vou pular algumas coisas para a gente adiantar, mas olha, preste atenção. Pensar certo, vai só prestando atenção, o Espírito Santo vai entrando, ele vai registrando coisas. Pensar certo não vem do nada. Manter pensando certo é o segredo de manter a direção certa da nossa vida. Você sabia que mesmo depois de eu e você nos tornarmos novas criaturas, é preciso conscientemente escolher o que e no que pensar. Todos os dias. Então, o rumo de uma vida de uma pessoa, em primeiro lugar, tem que nascer de novo, porque ela nascendo de novo, a velha forma de pensar morreu. Porque era simplesmente natural. Agora é um ser espiritual vivo, que agora tem, cara, essa é a maior preciosidade. O reino de Deus, gente, quando a gente entra, Jesus falou, o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode nem ver nem entrar. Quando eu e você entramos no reino de Deus, porque nascemos de novo, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o pensamento, é Ele. Deus é um ser pensante. Ele é a palavra viva, você entrou dentro da palavra viva. Uau, que lindo, tudo é vivo, é a palavra dele. Vocês estão me olhando assim, esse pastor está variando, hein? Nós entramos nele. Quem é que está em Cristo Jesus aí? Você está dentro do conceito que é Ele, a verdade viva. A palavra viva. Eu estou em... É por isso que a nossa forma de pensar muda. Eu agora tenho o pensamento do reino. O pensamento do reino é a verdade. Eu sou filho dele. Filho de peixe, está na Bíblia. Peixinho é. Segunda coisa para a gente terminar essa sessão aqui, essa primeira. Segunda coisa para mudar o rumo da vida da pessoa, é preciso ajustar a minha forma de pensar ao padrão da nova criatura. Só vou deixar essa aqui para você pegar, que a velha maneira de pensar precisa dar espaço para a nova maneira de pensar. Deu para pegar isso? E veja, gente, olhem para mim aqui. Tem que ser isso que nós estamos conversando, isso precisa ser uma consciência viva em você.
Eu não quero que você concorde com o que eu estou falando. O que eu estou falando é o que está escrito aqui, ó. Não estou trazendo meus conceitos. Então isso é importante como nova criatura, eu estou sempre, não, peraí, deixa eu ver. Eu estou pensando umas coisas aqui, aí, levanta aí umas interrogações, eu estou pensando umas coisas aqui. De um modo geral, a gente já acorda pensando em coisas que não são verdadeiramente certas. Não, mas eu tenho uns conceitos aqui de fulano de tal. Olha, Jesus já falou para a gente, cara, não julga pela aparência. Você está ouvindo um recado que te deram de fulano de tal, e você está acreditando. Isso aí pode ser um telefone sem fio, violento, e você está acreditando. E está formando uma imagem, ó. Eu tenho que tomar cuidado. Ah, eu estou pensando aqui umas coisas, vai devagar. Está pensando, eu estou pensando, o que o céu tem a me falar, o que ele me mostra? Então você muda a vida de uma pessoa se tornando nova criatura. Ah, eu quero andar com Deus. Você só anda com Deus se tornar um dele. A sua natureza tem que mudar. Por isso Jesus falou para Nicodemo, cara, importa nascer de novo. Ele não entendeu nada. Não tem como eu ser religioso. Não existe opção de sermos religiosos. Deus não nos deu opção de sermos religiosos. Mas eu sou evangélico. Claro, eu sou evangélico. Garante aí que você é nova criatura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Beleza, nasci de novo. Agora eu tenho que ser convencido que a minha velha forma de pensar estava tudo errado. E agora você ser renovado, ser transformado pela renovação, que a gente ainda vai falar, dos conceitos que eu tinha, que agora Deus vai me mostrar os conceitos verdadeiros sobre a minha vida, sobre família, relacionamento e tudo que envolve esse mundo. Diga amém. Beleza?